O tema da noite vai ser sobre a obsessão. A obsessão é, primeiramente, para a gente saber, será que a gente acredita que exista a influência dos espíritos nas nossas vidas, que possam influenciar para o bem ou para o mal, que possam, às vezes, atrapalhar os caminhos da nossa vida, dos nossos problemas, causar problemas a nós? Primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte: nós acreditamos que nós temos uma alma. Todos nós, com certeza, acreditamos que sim, nós temos uma alma. Mas e o que seria essa alma? Essa alma, o que é? Ela sobrevive? Ela vive depois da morte? Ela continua? A maioria das religiões entendem que sim, ela sobrevive. Então essas religiões são espiritualistas. Só que a forma com que ela vive, ou que essa alma sobrevive, aí vai das correntes, né? Nós temos corrente materialista, que não existe, não acredita na existência da alma. A corrente panteísta, que acredita que a alma ela se forma no momento da nossa concepção, ela é tirada de um todo e depois ela volta para esse todo. A dogmática, que acredita que nós temos depois a sorte definitivamente traçada ou no céu ou no inferno, ou para o sofrimento eterno ou para as bênçãos eternas. E a sobrevivência da alma, como a doutrina espírita nos explica, que ela sobrevive e ela vai progredindo sempre, e do lado de lá nós denominamos, para poder fazer uma distinção, de espíritos. Então, se a gente acredita que tem uma alma, a gente acredita então na existência dos espíritos. E essa alma, quando nós desencarnamos, que nós partimos para a erraticidade, para o lado de lá, para a espiritualidade, nós teríamos como influenciar as pessoas, nós teríamos como fazer com que as pessoas se vergassem à nossa vontade. E isso passa a se chamar, de acordo com a doutrina espírita, que nós temos no livro Gênese, no livro dos médiuns, nós temos no estudo sistematizado, no estudo da mediunidade, da FEB, as apostilas, que nos fala sobre a obsessão. O que seria a obsessão? Aí o Kardec nos explica, na Gênese e no livro dos médiuns, chama-se obsessão a ação persistente de um espírito mal que exerce sobre um indivíduo. Mas ele pode exercer uma ação sobre o indivíduo sem que esse indivíduo saiba? A doutrina espírita, ela é causa da obsessão ou de forma nenhuma? A doutrina, primeiramente, ela nos explica que existe sim a influência dos espíritos nas nossas vidas. Então, primeiramente, ela nos ensina como nós nos precatarmos, nos precavermos dessas influências. Então, como a gente sabe que existe, a gente tem uma forma de nos precaver. Porque a maioria da humanidade, infelizmente, ainda não acredita na existência dos espíritos, mas eles não deixam de existir, porque é uma das forças da natureza. E eles influenciam, então, como que anonimamente, ou sem que as pessoas saibam que estão sendo influenciadas. E aí fazem muitas vezes como eles querem, esses espíritos, que nos querem o mal. Mas nós temos aí, em contrapartida, os que nos querem bem, que são os nossos anjos guardiães, que na doutrina católica e outras religiões falam o anjo da guarda. Ele nos inspira, eles nos amparam, eles nos encaminham para o bem através da nossa consciência, soprando dentro de nós o que caminho ou o que fazer no momento de indecisão. E os maus espíritos, eles tentam nos desvirtuar ou nos, vamos dizer, desviar do caminho do bem. Seria como, grosso modo, aquela figura do santinho e do demôniozinho no nosso ombro, né? A nossa consciência é através da qual Deus se comunica com a gente, e os nossos anjos guardiães é a nossa consciência. Então eles sopram no nosso ouvido e a gente de repente ouve uma vozinha dentro da gente falando: olha, não faz isso, não segue esse caminho, que você vai se dar mal. Aí eu penso, mas esse caminho é muito longo, é muito complicado, eu vou abreviar, eu vou pegar desvios. E a consciência nos fala: não faz isso não, que você pode se dar mal, ser prejudicado. E aí a outra vozinha, fala: não, rapaz, o que é isso? Não, vai por aquele caminho, é tudo muito mais fácil, tudo mais prático, deixa de sofrer, vai fazer isso, faz aquilo. Essa vozinha, muitas vezes, é esse espírito que nos quer mal, e que é denominado às vezes de obsessor, Então eles influenciam sim nas nossas vidas, mas nós temos também alguns tipos de obsessão, que é essa
de desencarnados para encarnados. São esses espíritos que muitas vezes nos quer o mal, ou afinizam-se com os nossos gostos, com os nossos vícios e com as nossas tendências, e potencializam os nossos gostos. Por exemplo, uma pessoa que é adepta do tabagismo, ela gosta de fumar. Esse espírito às vezes nem tem compromisso com ela, mas ele também desencarnou, e não é porque desencarnou, ele sobreviveu, ele leva os mesmos vícios, todos os mesmos vícios. Então, se ele fumava, ele vai levar o vício do fumo, do tabagismo, e ele sente a vontade, mas como ele não pode mais se utilizar do cigarro físico para poder fazer aquelas tragadas, sugar aquela fumaça e se satisfazer, ele está passando, ele encontra uma pessoa que gosta, aí ele sente aquele fluido, aquele cheiro, e ele se aproxima. Ele se aproximando, ele automaticamente vai se vincular àquela pessoa, potencializar aquela vontade de fumar, e aí ele fuma junto, como? Sugando os fluidos daquela pessoa que está fumando naquele momento. Mas como ele encontrou um aconchego, uma pessoa que tem as mesmas tendências que ele, que é do tabagismo, ele fala, para que eu vou procurar outros? Eu fico aqui. Só que ele vai aumentando essa vontade, porque quanto mais a pessoa fuma, mais vontade ela tem. E uma carteira já não faz mais diferença, 2 já não fazem diferença, 3, aí começa a aumentar. A pessoa fala, meu Deus, mas como é que consegue fumar tanto? Mas ele não está fumando sozinho. Então a gente tem que vigiar. Jesus dizia, orai e vigiar, tomar conta das nossas tendências, daqueles atos que nós praticamos, porque nós estamos com uma multidão de espíritos nos acompanhando, vendo o que a gente faz, o bem ou o mal. Podemos nos desvincular, sim, desde que nós ajamos de uma forma consciente, fazendo a preservação da nossa moral, procurando sempre agir pelo caminho reto. Eles se cansam e vão embora. Mas o que acontece? Tem essa de desencarnado para encarnado, tem a de desencarnado para desencarnado. Os espíritos estão de lá, do lado de lá. Tem um espírito lá muito, mas muito inteligente, muito intelectualizado e de um potencial magnético muito grande, que eles conseguem hipnotizar outros espíritos para que façam um serviço de braçais. Ou seja, eles querem perseguir uma pessoa, mas como eles falam, não, mas se eu conseguir fazer com que... Aí eles conseguem dobrar, através da sua vontade, da sua força, a vontade daquele outro espírito para que persiga aquela pessoa e se torne um instrumento na mão dele, daquele espírito inteligente. Aí ele passa a ser o obsessor daquele espírito inteligente que automaticamente obsedia aquela pessoa. E essa cadeia, ela pode ir aumentando. E aí começam as perseguições, o sofrimento, a dor. Para quem tem interesse em ver esse tipo de obsessão, de desencarnado para desencarnado, nós temos vários exemplos nas obras de André Luiz. São 16 obras, das 16, 13 é a vida do lado de lá, a vida no mundo espiritual. A maioria das obras do André Luiz, ou todas essas obras, falam do relacionamento. E nós temos sobre mediunidade, nós temos sobre obsessão, nós temos vários tipos de obras do André Luiz que nos explicam como é feito o trabalho por esses espíritos. Nós temos o livro Libertação, salvo engano, que tem Gregório. Gregório é um espírito muito, mas muito inteligente e que ele tinha sido, eu não sei o que ele tinha sido em vidas anteriores, e que ele tinha uma pleiade de espíritos que o seguia e que faziam tudo o que ele queria. E eles tinham um tribunal, que eles julgavam os espíritos que erravam e eles determinavam quem deveria ser perseguido. E ele tinha um poder tão grande que esses espíritos tinham medo dele. Ele conseguia fazer barbaridades do lado de lá. Mais um dia, a equipe de André Luiz, a pedido da mãe de Gregório, que era uma mulher muito boa, vamos dizer uma, entre aspas, santa, pedia a intervenção daquela equipe para que tirasse Gregório daquilo lá, para que ele começasse a mudar de vida, porque quantos e quantos séculos que ele se encontrava naquela situação. Mas esse espírito, mãe de Gregório, estava num plano muito mais alto, que Gregório não conseguia enxergar a sua mãe. Então o que eles fizeram? Eles fizeram como que um trabalho, olha que coisa interessante, mediúnico, com um outro espírito desencarnado, que incorporou
modo de dizer, psicofonia da mãe de Gregório e conversou com ele. A partir do momento que ele conheceu o jeito da sua mãe, a voz da sua mãe, ele se enterneceu, chorou. Não se arrependeu ainda, mas ele se abriu para o tratamento e foi levado. E Gregório era um obsessor de muitos desencarnados. Mas ele também, em qualquer momento da nossa vida, nós temos a oportunidade do recomeço. E ele quis recomeçar. Agora, como foi daí para frente, nós não temos conhecimento. E aí o Gregório foi levado para ser tratado. Então nós falamos sobre a obsessão de desencarnados para encarnados, desencarnados para desencarnados, mas nós temos a obsessão de encarnados, nós, para desencarnados, para eles. Mas como nós podemos obsidiar um espírito? Muito simples. A mãe é o maior dos amores que tem. A mãe, quando o filho desencarna, ela fica desesperada, ela fica sem chão, vamos assim dizer, principalmente quando é mãe, na verdadeira acepção do termo. Aqui no nosso estado nós temos conhecimentos de muitas avós que são mães, porque elas fazem o papel das mães, muitos tios, muitos parentes e até vizinhos que são mães, e o sentimento por essas crianças, ou por esses seres, ou por essas outras pessoas, é de mãe. Então é um dos maiores sentimentos, que é o de mãe. Desencarna seu filho, ou em tenridade, ou em média idade, ou numa idade adulta. Aí essa mãe fica meio que inconformada, ela não aceita a morte, porque ela não tem conhecimento do que é a morte, que é uma transição natural de um estado de vivo, encarnado, para o estado desencarnado. A morte simplesmente se explica assim: o que é estar encarnado? Está aqui, na carne. Nós estamos na carne. Nós perdemos esse corpo, nós nos tornamos desencarnados, ou seja, fora da carne, sem a carne. Simples, uma mudança natural, de plano. Mas ainda nós não estamos acostumados com isso. Isso nos assusta. E essa mãe não se conforma com a morte desse filho. E ela fica constantemente naquele choro de desespero, de ódio, de raiva e de revolta com Deus. Porque Deus afastou seu filho amado. Com isso, sem que ela saiba, inconscientemente, essa mãe está atraindo seu filho, puxando, não permitindo com que ele parta, criando como que uma teia nesse filho, que ele não consegue, ele quer sair, mas ele não consegue, ele está amarrado por essa mãe. E onde é que a gente vê isso? Quem tiver intenção de ver sobre isso, leia o livro Árdua Ascensão, de Vitor Hugo, que fala num dos capítulos de uma mãe que estava muito revoltada com a morte do seu filho. Ele já tinha partido, mas ela deixou passar. E ela se sentia perseguida por um espírito. E ela fala: eu estou sendo perseguida. Tem um espírito que está me perseguindo, eu vejo ele e ele está me assustando, ele quer o mal para mim. Aí esse espírito foi evocado num trabalho, numa reunião mediúnica, e ele falou para o dirigente, falou: não, eu não estou assustando ninguém, ela é minha mãe. Inclusive, não sou eu que estou assustando a minha mãe e não permitindo com que ela tenha sossego, é ela que não me dá sossego. E em razão desse amor obsessivo e possessivo dela, ela está me segurando, eu preciso partir, mas ela não deixa. É como uma teia, é como uma rede que segurava esse espírito. E quando disseram para essa mãe, ela ficou pasma, mas como eu? E era ela, em razão desse amor revoltado. Aí nós nos perguntamos, mas será que é errado chorar por um filho, pela morte de um filho, de um parente, de um amigo, de um irmão, de um conhecido? De forma nenhuma. Inclusive, a lágrima, ela limpa nosso coração. A lágrima de saudade, a lágrima de amor, lembrando aqueles atos bonitos e bons que aquela pessoa fez, mas não a lágrima de revolta. A lágrima de revolta, ela como que atrai, segura e impede com que aquele desencarnado, amado nosso, parta. Segura. É a obsessão de encarnado para desencarnado. Essa obsessão, ela permanece enquanto a pessoa não se conscientiza de que do lado de lá tem esse ser que está precisando se libertar, que está precisando caminhar, precisando buscar luz, porque todos nós, como individualidades, nós temos o direito de buscar nossa felicidade, de buscar o nosso autoaprimoramento, desde que alguém permita, porque no caso do espírito, o pensamento, aí que nós devemos valorizar o pensamento, a força que o pensamento é, o que o pensamento pode causar, o que ele pode fazer naquele desencarnado, não consegue se liberar.
E mesmo no caso do primeiro tipo, que é de desencarnado para nós encarnados, eles agem através do pensamento. Eles vão emitindo as suas ideias e nós vamos incorporando essa ideia. Aí nós vamos chegar daqui a pouquinho nos tipos de obsessão simples, fascinação, subjugação e possessão. Então eles vão jogando as ideias, pensamento, se aproximam do nosso perispírito e vão nos influenciando. E se nós nos vergarmos a sua influência, nós caímos, vamos dizer, entre aspas, na tentação, deixamos de orar e vigiar e passamos a sofrer uma perseguição. Então essa de desencarnado para encarnado, o pensamento é tudo, como do encarnado para o desencarnado, para os nossos queridos que partiram. E da mesma forma, por espíritos que nós achamos que já estão num grau elevadíssimo de evolução, e começamos a pedir para esse espírito: Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Aí nós estamos atraindo essa pessoa e ela não consegue partir. São Geraldo, acho que de Ligório, São Geraldo lá na Espanha, ele era um rapaz muito dado, um rapaz simpático, Geraldo ele chamava, e ele ia para todo lugar e o povo gostava do Geraldo. O Geraldo era um bom vivan, gostava da noite, gostava da farra, da festa, né? E ele é uma pessoa muito boa. Ele desencarnou. O Geraldo desencarnou e ele achou que ser santo era uma coisa muito bonita. E ele passou a ser considerado como santo. Aí começaram a chamar o São Geraldo, nosso protetor, nosso guia, nosso padroeiro daquela cidadezinha na Espanha. E aí o São Geraldo começou a ser cobrado. São Geraldo, pelo amor de Deus, está faltando a comida na minha casa, me ajuda a arrumar um emprego. São Geraldo, por favor, o meu gado está doente, me ajuda a curar do meu gado. São Geraldo, eu preciso disso. São Geraldo, eu preciso daquilo. São Geraldo quase que enlouqueceu do lado de lá. Esse São Geraldo, porque ele não tinha capacidade ainda de suportar tantos pedidos. Então um povo, uma cidade obsidiava um homem, achando que era um santo. E ele não era, ele era simplesmente como nós. Ele não tinha conseguido ainda um estágio evolutivo de uma, vamos dizer assim, de uma magnitude que ele suportasse tanto pedido, tanta cobrança. O que ele pediu? Chegou ao seu mentor e falou: e aí, Geraldo, como é que está? Falou: pelo amor de Deus, me leva daqui, me esconde em algum lugar, bem no meio de um lugar que ninguém me conheça, para que eu não ouça esses pedidos e esses chamados. Foi atendido, foi levado lá para uma aldeia no meio de um lugar que ninguém conhecia o Geraldo, não sentiu mais aquela influência. Nós falamos: mas como? Muitas vezes a gente pretende ter grandes missões nas nossas vidas. Meu Deus, mas eu só faço isso, por exemplo, eu só vou fazer uma palestrinha aqui na atividade, lá em Iracema, mas eu queria mais, eu queria ser o Chico Xavier, escrever 412 livros, psicografar e vender mais de 5 milhões só do nosso lar. Mas será que eu suportaria a cobrança que Chico Xavier suportou? Será que eu suportaria a cobrança que Divaldo Pereira Franco suporta? Pessoas batendo na porta da minha casa, madrugada dentro, me pedindo. Pessoas me encostando, me amassando, me puxando, arrancando meu cabelo para guardar de souvenir ou de um objeto de sagrado. Pessoas rasgando a minha roupa. Pessoas me pedindo. Será que eu suportaria? Não, eu não suportaria. Então eu me contento com o que eu faço, porque é o que eu posso fazer. E todos nós, dentro das missões que nós fomos delimitados aqui na Terra. Mas eu só sou dona de casa. Mas seja uma boa dona de casa, porque a dona de casa faz o nosso alimento. E mal ela sabe os fluidos que ela manipula quando ela faz o arrozinho, quando ela faz o feijão. Por quê? É remédio que ela está passando, mas também pode ser veneno, de acordo com o sentimento que ela está naquele momento. Então nós não podemos pretender ser aquilo que nós não conseguimos ser, mas nós nos adaptar àquela situação que a vida nos trouxe hoje. Mas a minha situação é de um anônimo, mas que seja um bom anônimo, que seja um anônimo que tenha consciência de que Deus precisa de nós todos como instrumentos para fazer com que a Terra evolua. No livro Pro Resto da Vida, de Wallace Leal Rodrigues, tem a historinha de uma menininha, que ela
queria numa peça participar ser uma personagem importante, uma personagem de relevo, naquela pecinha da escola. Mas ela ia ser simplesmente aquela garotinha que ia abrir e fechar a cortina, ou seja, ia ficar escondida, porque ninguém ia ver aquela menina abrindo e fechando a cortina no decorrer da peça, entre os atos. E ela estava revoltada com a mãe. Mas como, mãe? Eles vão me dar de abrir e fechar a cortina. Eu tenho muito mais potência, eu sou artista. A mãe falou: vem cá, minha filha. Pegou um relógio de pulso. Abriu o reloginho atrás, tirou a menor das pecinhas desse relógio. Um parafusinho ou uma arruelinha, uma rocinha. O relógio parou. Parou o relógio. A mãe falou: olha o relógio, filha. Falou: parou. Falei: então, olha o tamanho dessa peça. Falou: nossa, mas essa peça não vale nada. Não vale, mas ela parou o relógio. Vou colocar de novo. Colocou o relógio, voltou a funcionar. Falou: está vendo a importância do seu trabalho? Tudo que nós fazemos na vida é importante, independentemente das condições em que nós estejamos ou que estejamos fazendo. Se for pequeno, é porque precisam de nós no pequeno. Se for grande, é porque precisam de nós no grande. Então essa obsessão do São Geraldo era os desencarnados, para o encarnado, que eles achavam que era um santo, mas ele não era. Então nós temos que tomar cuidado quando nós começamos a pedir para os nossos parentes. Será que os nossos parentes teriam condições de atender-nos naquele momento? Será que eles teriam condições de fazer tudo aquilo que nós queremos? Ou eles estariam, pelo amor de Deus, pedindo: deixa com que eu vá? Então nós temos muito cuidado com o pensamento. Essa é de encarnado para desencarnado. Mas tem também de encarnado para encarnado. Olha que interessante. No livro dos médiuns e no livro Gênese, não tem essa de encarnado para encarnado. Mas na apostila da FEB, tem de encarnado para encarnado. Como é encarnado para encarnado? Essa obsessão é de um marido, por exemplo, cruel, ou de uma mulher cruel, que, sob a sua vontade, ela quer vergar a vontade dos seus parentes. Nós temos no Brasil hoje uma lei, que ela é conhecida como Lei Maria da Penha, que deu origem às varas da violência doméstica. Varas da violência doméstica são as varas que atendem aquelas mulheres agredidas por seus maridos ou pelos parentes dentro da sua casa. De acordo com um estudo que foi feito, salvo engano, teve mais de 400% de aumento nas agressões das mulheres, essas que levam ao conhecimento da polícia, que levam ao conhecimento da justiça, porque é muito mais. Esses homens que fazem isso com essas mulheres, não seriam obsessores de encarnado para encarnado? Não estariam cruelmente, como diz, chama-se obsessão a ação persistente com o espírito mal exerce em um indivíduo. Não estariam esses homens, esses espíritos maus, exercendo uma ação cruel sobre essas mulheres? E aquelas mulheres que são cruéis com seus maridos, não seriam também os obsessores encarnados do seu marido quando elas mandam com que eles façam as coisas, ou o contrário? De chefes em serviço, que muitas vezes nós temos, esse chefe que exige, que cobra com que a gente faça determinadas coisas, que nós não concordamos, mas eles fazem, e que nos humilham, e que nos xingam, e que obrigam com que a gente aja de determinada forma. Ah, mas isso não existe. Existe. A gente lê a jurisprudência, a gente lê muito sobre direito, porque a área minha é direito, e a gente vê a quantidade de empresas grandes, em que as pessoas, os empregados processam essas empresas, porque eles são tratados de uma forma desumana. Muitas vezes, eles são tratados de uma forma e maltratados pelos gerentes na frente dos colegas. Está dando moral. Por quê? A forma com que foi tratado. Isso não é obsessor? E essas pessoas têm que suportar, essas mulheres que suportam esses maridos cruéis nas suas casas, muitas vezes têm que suportar esse homem. Por quê? É o alimento. É a sua comida, ele sustenta a sua casa. Daí a importância, muitas vezes a gente fala, a mulher tem que criar os seus filhos, obviamente, mas se ela puder ter uma profissão, ótimo também, porque chega num determinado momento da vida, e se não der certo esse casamento, ou essa união estável, essa união em que eles se encontram, e se partir para a agressão, e ela não fez nada na vida, vai depender desse homem o resto da vida, desse obsessor, vivo, encarnado, porque vivo até os mortos são, encarnados.
Então a gente vê que tem esses tipos de obsessão. E tem mais um, que chama auto-obsessão. O que é a auto-obsessão? É nós mesmos nos obsediarmos, começarmos a achar que nós estamos sendo perseguidos. A gente não tem nada, não tem ninguém perseguido, nenhum espírito, nenhum encarnado nos perseguindo. Mas a gente acha que está sendo perseguido. A gente está no banheiro, acha que está sendo observado. Aí a gente começa a deixar crescer isso dentro da gente. Esse medo vai crescendo. Não tem ninguém fazendo isso com a gente, mas a gente acredita nisso. Aí a gente passa a ter um monoideísmo, que é uma ideia fixa em determinada coisa. Dessa ideia fixa a gente passa a ter como que algumas manias. Essas manias começam a nos afastar dos nossos amigos, dos nossos parentes, nós começamos a fechar nos nossos quartos, aí começa como que a se iniciar uma depressão. Muitas vezes de uma mágoa, é a auto-obsessão. Por isso que nós temos que ter cuidado, orai e vigiai, porque nós não sabemos qual é a hora. E quando aquele diabinho do lado de cá e aquele anjinho, que é a nossa consciência do lado de cá, começa a soprar o que fazer, o que seguir, muito cuidado. Nós temos que saber que essa consciência, que é o anjinho, ela nos mostra o caminho certo a seguir. Mas esses são os tipos de obsessão. Mas e os graus? O que seria os graus? Quando chega naquele ponto em que esse marido já está batendo naquela mulher, lá dentro da sua casa, maltratando, machucando essa mulher, começou de uma simples discussão, de uma simples perseguição, porque vai lá, por exemplo, no mercado, está com ciúme, mas você foi ver quem naquele mercado. Aí ela deixa. Aí isso vai crescendo, de simples, aí ela não vai poder não suportar mais aquela pressão, mas chega num ponto que ela não tem como mais se desenvencilhar daquela obsessão. No caso dos encarnados para conosco, é simples, a obsessão simples é a de início. Como nós dissemos, nós temos a nossa consciência. Em contrapartida, nós temos os espíritos que se afinizam com os nossos gostos ou que nos perseguem em razão de problemas anteriores, de outras vidas, são os nossos, como que dizemos, perseguidores e obsessores. Mas, na verdade, eles são as nossas vítimas de anteriormente. Quando nós lemos na literatura espírita a seriedade de muitas perseguições que são feitas, e a gente vê que a maioria desses espíritos chamados obsessores foram as nossas vítimas em vidas passadas. Nós as como que esporiamos, maltratamos, judiamos e injuriamos. No livro dos médiuns tem um exemplo de algumas irmãs que eram 6 irmãs. Essas 6 irmãs, elas viviam numa cidadezinha da França e começou a ter um problema na casa delas. As roupas delas começaram a sumir, começaram a ser rasgadas, aparecer furos, desaparecer. E essas 6 irmãs procuraram tudo, inclusive o exorcismo, para poder entender o que estava acontecendo. Não entendiam o que estava acontecendo, porque elas fecharam as 7 chaves, as suas roupas, no dia seguinte elas abriram a porta e estava tudo rasgado. Aí qual foi o último recurso? Talvez, como diz Kardec lá, acharam que Kardec fosse uma pessoa que tivesse uma potência, ou fosse como eles acham às vezes o espírita, você vai dar um passe, se é passista forte ou passista fraco? Não existe isso. Aí pediram para o Kardec um conselho, por favor, veja o que está acontecendo para a gente, porque nós não arrumamos solução. Ele evoca o espírito, ou pergunta para São Luís, que foi um dos mentores da doutrina espírita, que trabalhou na codificação. São Luís diz: olha, Kardec, é um espírito que elas fizeram de escravos há pouco tempo, e ele é muito cruel e está perseguindo. Aí evocou esse espírito. Não conseguiram muita coisa. Aí depois, com prece, tudo, ele falou: olha, elas me perseguiram, elas me faziam de burro de carga, e eu morri, e agora eu as persigo. Aí começaram a fazer prece para eles, porque o São Luís disse: olha, ele está muito endurecido, eu não sei se ele vai ceder, mas o São Luís teria poder para isso? Teria, mas nós temos que aprender através da experiência. Falou: olha, aí ele falou: vamos fazer assim. O espírito maneirou, foi se controlando, parou, foi parando de fazer esses atos na casa das 6.
De repente volta tudo e com maior intensidade. Aí o Kardec fala, mas por que voltou tudo a acontecer isso na casa dessas senhoras? São Luís disse, olha, elas cometeram muito mal e cometem muito mal com a língua, a maledicência. E elas, quando se viram livres às vezes do que estava acontecendo, elas não modificaram suas atitudes. Elas continuaram falando mal das pessoas. Aí ele voltou e voltou com furor, porque ele praticamente foi ferido por elas pela língua. E começou a perseguir novamente. Olha só. E aí nós falamos, mas será que a maledicência chega a tal ponto? Ao ponto de acontecer uma... Sim, as guerras começam pela maledicência. Os desentendimentos entre das famílias é pela fofoca. Muitas vezes a pessoa não tem nada com isso, a imagem dela, a honra dela é denegrida numa sociedade e ela é marginalizada por causa de uma fofoca. Se aconteceu, qual é a maior caridade? Nos silenciar. Porque se é verdade, com o tempo ela se acalma. Mas se não aconteceu, é crueldade. Nós lançamos uma ideia que não existe. E aí a gente passa para os tipos da obsessão. Obsessão simples. Essa obsessão que nós temos a nossa consciência que faz, não segue, não vai por esse caminho. Mas a gente ouve a outra vozinha que nós, não, mas vai sim, vai sim. Mas a gente resiste a essa outra voz que nos aconselha para que a gente siga. Então nós temos o conhecimento que nós estamos sendo como que influenciados para seguir um caminho que não é o correto, que não é o melhor para nós. Mas a gente resiste. Aí a gente ouve a vozinha da nossa consciência. Eu não vou. A gente vai resistindo. Esse espírito que está tentando nos influenciar para levar uma situação difícil, ele vai embora. Por quê? Porque ele vê que ele não consegue dobrar a nossa vontade. E isso acontece com os médiuns, psicógrafos, psicofônicos. Quando um espírito obriga ele a fazer determinadas coisas, ele sabe que aquele espírito está lá, mas ele não faz o que ele quer. Ele se cansa e vai embora. Ou, se ele vê uma vítima de anterior que passou a ser um obsessor por vingança, ele vê que com a mudança de atitude daquela pessoa, com a luta pela sua melhora, a perseverança no bem, ele até ajuda, depois com o tempo, a se modificar ele mesmo, o espírito perseguidor. Por quê? Porque ele vê que ele realmente, aquela pessoa quis mudar, e dessa obsessão simples consegue se, como que, evitar. Nós temos a fascinação. A fascinação já é diferente. No caso de um médium, por exemplo, o médium fascinado, tudo que sai das mãos deles, ele acha que é certo. Saem as maiores barbaridades, maiores absurdos, ele acha que está certo. E ele começa a lançar umas verdades que não existem. Mas aquele mentor dele está fazendo isso, e ele acredita, porque ele acha que aquele mentor está acima de tudo. E aí o que acontece? Quando ele começa a ser alertado, ele se afasta dos seus grupos, porque ele não quer ser acordado, porque ele está fascinado, porque tudo que sai dele está certo. Vai se afastando. Qual é a solução para esse fascinado? Não tem solução, porque se ele não quer melhorar e se ele quer continuar dessa forma, da mesma forma. Acontece entre os encarnados, de encarnados para encarnados. A gente vê às vezes pessoas que exercem uma fascinação sobre a gente, e ela consegue nos levar a determinados caminhos que não são aqueles corretos. Teve aqui nos Estados Unidos, que foi Jim Jones. Jim Jones fundou uma comunidade, salvo engano, na América Central, e ele exercia um fascínio sobre as pessoas que moravam naquela comunidade. Na década de 70, aproximadamente 80, ele conseguiu fazer com que 980 pessoas se suicidassem junto com ele. A fascinação. E acharam que estava certo. Quantas moças não são enganadas pelo fascínio de um rapaz bonito que chega e as ilude? Fazem o que quer, se aproveitam, de repente somem da sua vida. E elas ficaram fascinadas e acreditavam, embora todos da sua família tentam abrir os seus olhos, ela não aceita porque ela está fascinada, encarnado para encarnado. Então nós temos que ter muito cuidado. Nesse caso, a prece é a única forma. Aí a gente vai para a subjugação. A subjugação é quando nós já somos subjugados por um espírito ou por um ser encarnado. No caso da subjugação, nós temos a moral
e a física. A subjugação moral seria como uma fascinação. A gente já não tem mais controle sobre nós mesmos, nós fazemos tudo o que o outro quer. E no caso de desencarnado para nós, tudo que nos é passado é feito. A física, quando o poder é muito grande de um espírito sobre uma pessoa, ele faz com essa pessoa o que ele quer. No livro dos médiuns tem um exemplo que fala de um senhor já de idade, que inclusive nem bonito era um senhor, e ele, quando ele via uma moça, ele se ajoelhava, beijava os pés dessa moça e a pedia em casamento, e morria de vergonha. Aí quiseram saber por que estava fazendo isso com ele. Era uma subjugação, e ele tinha vergonha porque ele não conseguia se dominar, que o espírito como que vergava. Mas existe isso? Vamos para o Evangelho de Jesus, para os evangelistas. Os senhores lembram daquela senhora que andava envergada, que não conseguia olhar para cima? Lá diz que era um demônio, era um espírito. Jesus conversou, fez com que ele, naquele momento, se desacoplasse dela. Aquele jovenzinho, surdo e mudo, que se jogava no fogo e na água, no fogo e na água. Jesus falou com aquele demônio, saia, que na verdade é um espírito. O que ele fez? Saiu. O menino se curou. Subjugação, que num grau maior chega a ser possessão. Aquele outro surdo e mudo, jovem também, obsessão de subjugação, no caso física, que ele não tinha mais poder sobre os seus dons de fala e de audição. Está no Evangelho de Jesus. E como entendeu-se que por vários isso eram demônios, porque foi a ideia que é passada, nós sabemos pela doutrina espírita que não, que são espíritos inferiores que pegam e se afinizam com aquela pessoa e ela permite que chegue naquele ponto. Mas qual o tratamento para o caso da subjugação? Infelizmente, o tratamento é, vamos dizer assim, a envergadura moral da pessoa que vai conversar com aquele espírito. Porque a única forma, no caso de quando chega nesse ponto, é tentar fazer com que esse espírito entenda o mal que está fazendo, conversar com ele. Aí são as reuniões mediúnicas, evocar esse espírito, conversar, tentar fazer com que ele entenda esse mal, para que ele possa como que se desprender, liberar aquela pessoa, porque para aquela pessoa que está sendo subjugada ou possessa, ela não tem condições mais de orar, condições mais de nada, porque ela já não tem nem consciência dela mesma. Não tem no livro dos médiuns, mas no livro A Gênese, que é a quinta obra da doutrina espírita, de 1868, fala sobre a possessão. Kardec, no livro dos médiuns, sobre a subjugação, ele diz que a possessão, ele não acreditava que tivesse a possessão, que seria como um espírito entrar no nosso corpo, tomar o nosso corpo, expulsando a gente desse corpo. Isso não existe. Porque nós, quando nascemos, na concepção, nós somos grudados ao nosso corpo físico, o espírito, perispírito, corpo físico, e com 7 anos nós estamos totalmente já presos ao nosso corpo físico, não tem quem possa nos tirar, a não ser a morte. Então o espírito não vai fazer com que a gente se afaste. Mas no livro Gênesis ele diz que ele chega de uma tal forma, como que aproxima-se da gente, que afasta o nosso espírito, que aí a voz da pessoa passa a ser desse espírito. Todos os gestos são desse espírito. É a possessão. Para esse caso também, só prece. Tem um caso do Dr. Bezerra de Menezes, um dos filhos do Dr. Bezerra tinha uma obsessão seríssima. E o Dr. Bezerra conversou com esse espírito, evocou, o doutor era encarnado. Conversou e falou: olha, meu filho, você está causando muito mal ao meu filho. Ele falou: doutor, mas ele fez muito mal a mim. Eu sou a vítima dele, não é ele a vítima. Hoje os senhores estão vendo ele como vítima. O doutor Bezerra falou: eu entendo, mas deixa o meu filho viver. Libera o meu filho. É uma caridade que você está fazendo. Ele disse: olha, doutor, porque é o senhor, eu vou fazer isso. O senhor é o doutor Bezerra, eu respeito todos os atos, tudo que o senhor faz. Eu vou atender o senhor, mas tem um problema. Se eu me afastar do filho do senhor, ele vai desencarnar. A possessão ou a subjugação chega a tal ponto, que vira uma simbiose. Os dois estamos como que acoplados. Um respira, a respiração passa para o outro.
Uma se alimenta, essa alimentação passa para o outro, vira como que chifófagos, juntos, grudados. E eles se alimentam nessa simbiose. Então, quando se tira bruscamente um, o outro morre. E foi o que aconteceu. Ele falou: olha, doutor, pode acontecer. Ele falou: mas o meu filho tem o direito à liberdade. Esse espírito se afastou. O filho do doutor Bezerra desencarnou. Então chega a esse ponto. Por isso a nossa prevenção. Como nós devemos nos prevenir dessas obsessões, começando que a preventiva na simples, através da mudança de atitude. Mudar as nossas atitudes, orai e vigiai. Tomar cuidado com o que a gente faz, com o que a gente principalmente pensa. Porque André Luiz diz: diz-me o que pensa, que eu te direis com quem andas. Nós não vemos, mas as companhias estão aí. E de acordo com o que nós pensamos, elas vão como que nos acompanhar. Mudança de atitude, mudança de pensamento. Procurar outros focos da nossa vida. Procurar mudar essas atitudes. Pedindo sempre a Deus que nos dê força para passar pelas dificuldades. Pedindo sempre esclarecimento para que a gente possa vencer essas nossas dificuldades. A prece. O atendimento no centro espírita. Nós temos o atendimento espiritual lá na Federação Espírita, às terças, quintas e domingos, às 8 da manhã. Conversa fraterna. As pessoas vão, recebem o passe, a palestra, a aguinha fluida, a conversa com as pessoas, elas são tratadas. Mas nós não fazemos milagre. As pessoas não fazem milagre. Quem faz milagre é aquela pessoa com ela mesma. Nós de fora não podemos fazer nada pela pessoa, nós só mostramos o caminho, mas quem deve caminhar é aquela pessoa. Então a gente dá as diretrizes. A pessoa fica uma semana, 2, 3, ela se sente aliviada, ou curei, ela vai embora, mas ela não muda as suas atitudes, não muda o seu pensamento, não dá 3 meses volta. Por quê? Porque a verdadeira cura é aquela modificação, e a persistência nessa modificação, que vai fazer com que esses irmãos, que são às vezes nossas vítimas, parem de nos perseguir. Orai e vigiai, é o que dizia Jesus. Procurar fazer prece todos os dias, fazer da prece um hábito, não com horas determinadas, pode até ser, mas em qualquer momento da nossa vida. Um dos livrinhos do irmão X diz de uma pessoa muito simples, muito pobre, que não sabia fazer prece. Ele simplesmente chegava no seu campo, lá onde ele ia fazer carpi com a sua enxadinha, falava, tirava seu chapéuzinho e falava: estou aqui, Senhor. Muito mais do que mil preces, porque ele falava do coração. Essa prece diária, nos momentos de dificuldade, nos momentos que nós estamos em desespero e vamos perder o nosso equilíbrio, pede a Deus. Como Chico Xavier nos ensinou, põe uma aguinha na boca, segura 10 segundos que a raiva passa, joga fora, porque é veneno. Aprendendo a nos defender das agressões, trazendo nas nossas vidas o Evangelho de Jesus, que é o maior exemplo de como nos direcionarmos na nossa vida, usarmos o Evangelho de Jesus. Vos disseram, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, fazei bem àqueles que vos querem mal. Se te baterem numa face, dê também a outra face. E a doutrina dos Espíritos nos explica que não é para a gente nos vergarmos ao mal e amedrontarmos-nos com a agressão, não, é simplesmente não revidarmos, é simplesmente não querermos a vingança. O Evangelho é colocado no dia a dia não como uma obra fora da nossa realidade, mas como uma obra que nós temos que fazer das nossas vivências desse dia a dia. Fazer com que esse Evangelho seja o caminho que nós devemos seguir, a diretriz, porque Jesus é o nosso guia, é o nosso mestre, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a doutrina espírita muitas vezes nos explica algumas coisas que ficaram mal interpretadas, ou que ficaram na obscuridade, porque ele não podia falar tudo naquele momento da história da humanidade, para aquela humanidade de há 2000 anos, mais de 2000. E a doutrina em 1857 passou a nos esclarecer determinadas coisas, que nos diz que quando ele dizia, olha, se o teu olho é motivo de escândalo, arrancai-o. Se o teu braço ou a sua mão for motivo de escândalo, arrancai-a. Que não é assim, que não é dessa forma. É para que a gente possa lutar contra o mal.
E nos explica alguns espíritos que a própria reencarnação nos encaminha esse arrancaio. Se o meu olho foi motivo de escândalo e eu ceguei a muitas pessoas nas minhas reencarnações anteriores, e hoje ele me escandaliza, eu peço hoje para vir cego. Olha só. Se eu maltratei muitos escravos, se eu fiz mal com as pessoas, se eu amputei suas pernas a sangue frio, hoje eu sofri um acidente, perdi as 2 pernas e quase um braço. Olha, eu precisei fazer isso? Não, a própria vida se encarregou de me trazer essa bênção, que para mim, na verdade, não é uma expiação, é uma bênção, porque está me realinhando com a minha própria consciência. Então, a doutrina espírita nos explicou isso, essa maravilha que é o Evangelho de Jesus. Então, o melhor tratamento para a obsessão em todos os seus matizes e graus é o Evangelho de Jesus. Colocá-lo na nossa vida, no nosso dia a dia, acreditando que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, que nós nunca estamos sozinhos, que Deus é nosso Pai, e se Deus é nosso Pai, o que tememos? Essas dificuldades são passageiras, são provas, para que a gente possa ser testado para o nosso futuro e expiações pelos erros que nós cometemos no nosso passado, e que hoje bate à nossa porta, a infelicidade, o sofrimento e a dor, mas que amanhã pode sim bater a felicidade na nossa porta, porque esse amanhã vai depender desse nosso hoje, e no hoje nós temos o nosso maior guia, que é Jesus, para que possamos conseguir vencer todas as dificuldades que se encontram pelo nosso caminho. Essa é a lição do Evangelho da noite. Deus abençoe a todos, de ambos os lados da vida. Muito obrigado.